O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezadíssimo cidadão real, você que nos acompanha ao longo destes mais de 11 anos de apresentações ininterruptas de programas que contemplam e privilegiam conteúdo de qualidade sendo abordado por convidados que têm o devido conhecimento para abordá-los, se acostumou a acompanhar a nossa agenda do mês de dezembro, quando tradicionalmente promovemos programas de retrospectiva, programas festivos e também aqueles que têm por finalidade levar até você, neste momento, nesta reta final de 2019, análises e reflexões que certamente irão lhe provocar, eu diria, determinada possibilidade de assim refletir, avaliar e projetar o ano de 2020. Teremos a imperdível ocasião, nesta edição inédita, de conversar com um professor e coach emocional que conhece muito da matéria. Iremos tratar de vários assuntos de uma forma bastante dinâmica e bastante objetiva, sobretudo para lhe provocar, sobretudo para que você faça uma reflexão pessoal e intransferível do seu desempenho neste ano de 2019 e projete o ano de 2020. É um momento, conforme muitos fazem, da avaliação. É o momento da leitura, é o momento da introspecção, que é um termo ótimo, muito apropriado para essas ocasiões. E assim sendo, o programa Cidade Real abre a sua série de edições deste programa do mês de dezembro, em que teremos 5 edições, lhe propondo, lhe oferecendo esta oportunidade bastante serena, equilibrada, tranquila, sendo, sobretudo, conforme eu disse, abordada por alguém que tem competência, que tem conhecimento profissional e, sobretudo, simplicidade para, assim, fazer a sua manifestação acerca de determinadas postagens que o ilustre convidado frequentemente coloca no seu status do WhatsApp. Vale acompanhar, vale assistir atentamente, porque você, assim, terá a oportunidade de já iniciar esse mês, talvez pensando de uma outra forma, talvez reavaliando, reordenando e realinhando o seu comportamento. E é esta a finalidade também do programa Cidade Real. Lhe oferecer, através da informação de qualidade, de conteúdo sério, honesto e transparente, a possibilidade da transformação. Com a proteção de Deus, sempre de Santa Rita de Cássia, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais esta edição inédita do programa Cidade Real, que conta com o indispensável apoio financeiro dos nossos apoiadores, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 2 de dezembro de 2019. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias
dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Nova Friburgo Mais Verde. Ser sustentável é fácil. Vamos começar. Use ecobags. Não use sacolas descartáveis. Use transporte alternativo. Vá de bicicleta, a pé ou de carona. Dispense o canudo. Vamos diminuir o consumo de plástico. Com essas 3 ações, em um ano, você economiza 3 kg de lixo, mais de 60 litros de água e 30 horas de energia. Vamos Pensar Mais Verde, uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo, 200 anos. Apoio EBMA. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção. Tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma. Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, assim como também durante toda a semana. Este programa é reapresentado todos os dias, obviamente em horários alternados, que é uma das características da TV por assinatura, para privilegiar aqueles que não têm a oportunidade de nos assistir neste momento. Mas também você pode assistir todos os demais programas da série Cidade Real, como também da TV Zoom, pelo YouTube e, sobretudo, baixando no seu celular o aplicativo da TV Zoom. Muitíssimo fácil, leve, de operação tranquila, não há necessidade de ler manual de instrução para operar o aplicativo da TV Zoom. Ele é autoexplicável, digamos assim. E dessa forma, você poderá assistir a qualquer momento e pelo tempo que dispor, desde que haja um sinal de internet minimamente razoável, todos os programas da TV Zoom, como também o programa Cidade Real. E também arquivar o link, enfim, lhe oferece inúmeras possibilidades. E sendo assim, nós temos certeza e convicção que estaremos contribuindo para a sua autoestima, sobretudo nesta edição, quando temos a satisfação, o privilégio e a honra de receber o professor Cláudio Pires Cardoso. Seja muitíssimo bem-vindo ao programa Cidade Real. A direção da TV Zoom e a produção do programa se sentem absolutamente honradas com a sua presença. Muito obrigado pela oportunidade. É um grande prazer para mim também estar aqui mais uma vez para compartilhar experiências e aprender também com você, Zuri. Me sinto lisonjeado na condição de professor ad hoc para esta gravação. Mas, Cláudio, veja, você esteve conosco aqui há algum tempo com a queridíssima professora Patrícia Azevedo, subsecretária de Educação, tratando de questões relacionadas à rede pública municipal de ensino. E você, naquela ocasião, tratou de aspectos muitíssimo interessantes no que se refere ao comportamento humano. E pela sua formação bastante extensa na área, além de professor, você é coach emocional, lida com inteligência emocional. Isso, evidentemente, lhe credencia para nós promovermos uma avaliação, uma reflexão, uma análise, sobretudo das relações humanas, que é algo que me chama muito a atenção. Chego a avaliar que as relações humanas estão, de certa forma, banalizadas. Esse convívio tem sido cada vez mais frio, tem sido cada vez mais distante e também, lamentavelmente, violento, sob todos os aspectos. Então, é preciso que a gente, neste momento, nesta ocasião,
faça uma reflexão sobre determinadas situações, determinadas reflexões que, conforme eu disse, você coloca muito bem no seu status do WhatsApp. Durante o programa, você observará o telefone de contato do professor Cláudio e ali pode, evidentemente, mandar uma mensagem, enfim, e aí começar a compartilhar das postagens. E tem sido um perfil seu. Chamar a atenção para essas questões que envolvem o aspecto emocional. Exatamente, Zuri. Isso surge de uma necessidade. Nós trabalhamos com educação, trabalhamos diretamente em contato com outro ser humano, temos que cultivar a sensibilidade de perceber que atualmente é indispensável você olhar com atenção para a dificuldade de relacionamento interpessoal que está se estabelecendo e trazendo grandes danos à nossa sociedade. Então, o status do WhatsApp é uma forma de você transferir esse apelo para as pessoas que te seguem e com a intenção de que elas multipliquem isso, mas principalmente, Zuri, se sensibilizem. E para se sensibilizar, primeiro eu preciso olhar para dentro de mim. Perfeito. Eu preciso saber quem eu sou, onde eu estou, o que eu estou fazendo e onde eu quero chegar através do que eu estou fazendo. Porque o meu comportamento, seja ele positivo ou negativo, ele exerce um impacto na vida das pessoas que estão ao meu redor. Agora, se o meu comportamento tem sido de forma improdutiva e negativa, eu preciso parar e rever os meus conceitos, rever os meus valores e reconfigurar, eu gosto muito de usar essa expressão, reconfigurar o meu sistema interno. Para me perguntar o que eu tenho feito na minha vida, nos meus círculos sociais, no meu trabalho, nos lugares que eu frequento, tem sido construtivo? No ambiente familiar. No ambiente familiar, acho que esse é o principal. No ambiente familiar, eu tenho sido construtivo? Eu tenho transcendido aos limites que me colocam numa posição de incapaz de me relacionar com outro ser humano? Eu acho interessante que Jung, ele deixou uma frase muito legal. Quando você estiver com outra pessoa, seja atendendo, conversando, como profissional, seja apenas uma outra pessoa. Porque quando você se compreende como pessoa, quando você consegue se olhar por dentro, você é capaz de olhar o outro como pessoa, e olhá-lo por dentro, e compreendê-lo, e contribuir para que ele possa se perceber também. Ótimo, amigo. Esta é a nossa proposta também. E aí, para sermos didáticos, até porque estamos diante de um professor que detém grande conhecimento desta técnica, iremos apresentar na sequência alguns posts que eu pessoalmente acompanho nas redes sociais do professor e tive o cuidado de capturar para exibi-los nesta edição. E aí teremos a seguinte didática: exibiremos o post, que será colocado na tela pelo nosso competente diretor técnico Marconi JR, e o professor fará os seus comentários. Exibiremos o post pelo tempo necessário para a sua leitura e em seguida o professor expõe o seu comentário, a sua reflexão e a sua manifestação. Sendo assim, iniciamos a série. Você passa a maior parte da vida dentro da sua cabeça. Torne-a um lugar saudável para estar. Isto posto, queremos ouvi-lo. Primeiramente, Zuri, gratidão. Gratidão por você estar acompanhando essas postagens e por estar compartilhando. Aí você demonstra também o seu interesse de contagiar as pessoas com essas ideias tão necessárias para o nosso século XXI. Sem dúvida. Né? Essa postagem, ela diz respeito a um pensamento do Dr. Augusto Cury, grande psiquiatra brasileiro, escritor, homem que eu tive a oportunidade de conhecer de perto, não somente através dos livros, mas pessoalmente, até fazer cursos com ele, né, de inteligência multifocal, gestão das emoções, e ele diz constantemente, e isso eu gostaria que você que está nos assistindo nesse momento, pensasse muito seriamente.
eu quero te fazer uma pergunta. Eu não sei quantas vezes por semana a coleta de lixo passa na sua rua. Eu não sei. Mas vamos pensar na seguinte hipótese, que durante 2 semanas o caminhão de coleta de lixo não passe. Aquele lixo vai ficar acumulado na sua casa. Imagine o dano que esse lixo pode causar à sua casa. Vai atrair ratos, vai atrair moscas, o odor do churume se tornará insuportável e você estará suscetível a uma série de doenças. Agora, por que eu estou fazendo essa pergunta? É uma analogia. Porque é assim que nós temos feito com a nossa mente. Nós temos guardado diariamente muito lixo emocional. Tudo aquilo que você não resolve, tudo aquilo que fica pendente na sua vida, se acumula. E gera até uma outra pergunta. Para onde vão os nossos silêncios? Quando você não resolve suas questões internas, para onde vão esses silêncios? Eles se acumulam dentro de você. E eles se proliferam, eles contaminam, te tornando inclusive uma pessoa tóxica em seus relacionamentos. Perfeito. Então, como Augusto Cury diz, é preciso reciclar o nosso lixo emocional para uma vida saudável. Próximo post. A vida não se mede pelo número de respiros, mas pelos momentos que nos tiram o fôlego. Seus comentários. Excelente, Zuri. Me faz lembrar novamente Augusto Cury. Uma das coisas que ele cita muito, e eu gostaria que você pensasse muito sério sobre isso, é: com que frequência você contempla o belo? Com que frequência você admira a natureza, admira as pessoas, admira as coisas que estão ao seu redor? Quando eu cheguei aqui no estúdio, Zuri, uma das primeiras coisas que eu observei, e inclusive na primeira vez eu também observei, foi essa orquídea. Ela é artificial, não é? Há controvérsias. Há controvérsias? Há controvérsias. Então, gostei disso. Eu gostei. Eu gostei. Gostei. Então, olhando essa orquídea, eu admirei. E lembrei até de um amigo meu que cultiva vários tipos diferentes de orquídeas. Ele tem um encanto por aquilo, conversa com essas plantas como se fossem pessoas. E mesmo não sendo pessoas, são seres vivos. Sem dúvida. E transmitem algo para nós. Então, com que frequência você tem feito isso na sua vida? Sabe o que tem acontecido? E eu estou falando isso para chamar a sua atenção para essa realidade linda que nós estamos desperdiçando no dia a dia, porque simplesmente estamos vivendo no piloto automático. É como se alguém tivesse instalado em nossas cabeças viseiras de cavalo para enxergar somente adiante. Enxerga ao redor. Quer ver como é que eu vou te pegar? Quando você sai da sua casa e de repente você olha alguma coisa diferente na sua rua, você para e pensa assim: ué, isso aqui estava aqui? Essa casa estava aqui? Essa loja estava aqui? Essa árvore estava aqui? Sabe por que você não observou? Porque você está vivendo uma vida automatizada, como se você fosse um robô, com uma programação restrita, e você perde a oportunidade de observar, apreciar, contemplar as maravilhas que gratuitamente estão perto de você. Muito bom. Muito bom. Próximo post. Para superar as suas inseguranças, conheça os seus medos. Zuri, seus comentários. Excelente. Todo ser humano tem medo, você concorda? Certamente. Você tem seus medos, não tem? E que é um mecanismo que, em determinadas ocasiões, preserva a vida. Exatamente. É preciso também se ter medo. É instintivo. Instintivo. O medo, ele tem 2 funções. Ou ele pode paralisar, quando o medo ele tem uma interpretação distorcida da realidade, se tornando uma espécie de fobia, como o medo também ele pode nos despertar e nos lançar a vencer um desafio e superar os nossos limites. Então, quando a gente começa a interpretar o medo como favorável para o nosso crescimento, nós descobrimos um potencial que estava adormecido dentro de nós, extraordinário. Agora, preste atenção.
inseguros? Todos nós somos. Todos nós temos as nossas inseguranças. Exatamente. Não existe nenhum ser humano na face da Terra que seja isento de insegurança. A insegurança também tem uma função em nossa vida. É uma função de refletir sobre o que temos feito, como temos feito, e se está dando certo ou não. Agora, o medo, ele nos empurra a olhar a insegurança como uma oportunidade de vencer, de se transformar e de evoluir na nossa mentalidade sobre a nossa existência. Pense nisso. Não olhe o medo como algo que vai destruir a sua vida. Não olhe o medo com medo. Gostei. Não olhe o medo com medo. Olhe o medo como oportunidade de crescimento. Essa é a minha dica. Próximo post. Não buscar no outro o que você precisa encontrar em si mesmo. Zuri, já ouviu falar de Napoleão Hill? Sem dúvida. Ele, em sua época, escreveu que 95% da população mundial não se conhece. Apenas 5% tem digamos assim, teve a oportunidade de se conhecer e identificar seus pontos fortes, seus pontos frágeis e assim evoluir. Atualmente, as pesquisas em inteligência emocional têm dito que 80% da humanidade é emocionalmente imatura. A gente está vivendo num contexto onde as relações pessoais são movidas pelo impulso. Eu ajo pelo impulso. Então, se eu sou emocionalmente imaturo, que tipo de impulso vai me favorecer dentro de um relacionamento? É uma pergunta que eu deixo para vocês que estão nos assistindo nesse momento, porque é muito perigoso. O impulso pode nos levar à violência. Hoje em dia fala-se muito sobre a linguagem não violenta. Quando eu não penso nas minhas emoções, quando eu não racionalizo as minhas emoções, ou como diz Daniel Goleman, quando eu não torno as minhas emoções inteligentes, eu ajo por impulso e, na maioria das vezes, eu me torno uma pessoa agressiva. Porque se eu não consigo identificar os meus impulsos, se eu não consigo gerenciar as minhas emoções, se eu não consigo administrar meus sentimentos, que linguagem, na hora das vezes, eu vou utilizar para resolver uma situação que envolve tensão e pressão emocional? Muitas vezes é a violência. Tanto a violência verbal como a violência física. Então, se você quer se tornar uma pessoa completa, busque primeiramente a si mesmo. E como diz Augusto Cury, eu sou apaixonado por essa frase. Tenha um caso de amor com você mesmo. A primeira pessoa por quem você deve se apaixonar é você mesmo. É cultivando o seu amor próprio. Porque quando você se conhece, eu até cito agora uma passagem da Bíblia, do Novo Testamento, onde Jesus diz o seguinte: amar ao próximo como a ti mesmo. Não é isso que a gente aprende? Exatamente. Então, olha só. Como que eu vou amar o próximo se eu não me amo? E para eu me amar, eu preciso me conhecer. Eu preciso penetrar nos meus recônditos. Eu preciso entrar dentro de mim para saber quem eu realmente sou, qual é a minha identidade, qual é a minha essência, qual é o meu cerne. Recomendo até um filme, A Origem dos Guardiões. Para quem tem interesse em autoconhecimento, assista o filme Origem dos Guardiões, porque naquele conto de fadas, o personagem Papai Noel, numa releitura muito interessante, ele faz uma pergunta a um dos personagens do filme: qual é o seu cerne? E eu pergunto: qual é o seu cerne? Se eu te perguntar hoje quem é você, você saberia me responder na íntegra? Muito bom. Quem é você? Muito bom. Porque se você sabe, você se conhece e vai se sentir completo. Pensa nisso. Próximo post. Escolha a decisão que mais te assusta, pois é ela que vai te fazer crescer. Zuri, você gosta de desafio? Sempre é o que nos move. Gostei da sua resposta, porque a resposta é essa. O desafio, ele nos move. É a nossa energia. O desafio nos tira da nossa zona de conforto. O desafio tira a gente do conformismo. Inclusive, em um dos livros do Augusto Cury, chamado Gestão das Emoções, ele fala sobre 4 armadilhas da mente.
E a primeira armadilha que ele cita, e a mais perigosa, é a armadilha do conformismo. Quando você se coloca dentro de uma caixinha e acha que a sua vida se restringe àquele micro-universo. Porque você tem, voltamos a falar do medo, você tem medo de enfrentar os desafios. Atualmente, nós temos ouvido que a geração atual tem sido conhecida como geração Nutella. Eu, particularmente, não gosto de chamar essa geração de Nutella, no sentido de que é fraca, de que é extremamente insegura, que foge dos desafios. Eu acredito que essa geração ainda não descobriu o seu verdadeiro potencial. E nós precisamos ser instrumentos para ajudá-la a descobrir esse potencial. E quando você descobre esse potencial, você vai entender que o desafio é o combustível que você precisa para correr os riscos necessários e calculados que te levarão aos seus objetivos mais grandiosos. Não tenha medo. Encare o desafio como passaporte para o sucesso. Encare. Sensacional! Estamos aqui tendo o privilégio de acompanhar uma aula do professor Cláudio Pires Cardoso, que está desfilando, que é um termo ótimo, toda a sua didática e poder de síntese. Próximo post. Mas, esse é sensacional. Se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Zuri, essa frase é célebre, né? Quem conhece O Pequeno Príncipe Exatamente. E já teve a oportunidade de ler, eu tenho certeza que se encantou com o conteúdo que foi depositado nesse livro e que marcou e marca a história da humanidade. Acredito que você já tenha lido também. Certamente. E quando eu me deparei pela primeira vez com essa frase que foi destacada aqui, eu, como sou muito curioso, eu procurei me aprofundar no significado mais profundo presente naquela frase. E eu parei na palavra cativar. E cativar vem do latim, significa envolver alguém em algo. Mas para o autor do livro, significa criar laços. Criar laços. E criar laços significa também estabelecer conexões com as pessoas que estão ao nosso redor. E estabelecer conexão significa também gerar em nós, segundo a inteligência emocional, a habilidade de ter empatia pelas pessoas. A conexão não é somente você se colocar no lugar do outro, mas é buscar sentir o que o outro sente, é pensar como o outro pensa e se interessar pela vida do outro com a finalidade de resgatá-lo de alguma situação que o paralisa. Há um filme que eu até recomendo chamado O Sapateiro. Muito interessante. Nesse filme, o personagem principal, o protagonista, ele quando calça um sapato, ele assume a personalidade da pessoa que é dona daquele sapato, ele passa a entender como é a vida daquele sapato. E se você quer ter uma vida sendo cativado, criando laços, o que vai te tornar responsável por outra pessoa, no sentido de ajudá-la, é quando você decidir parar de olhar para o seu próprio umbigo e perceber que nós somos seres gregários, somos seres criados para viver em sociedade. Portanto, nós temos necessidade do outro. E para você entender essa necessidade do outro, calça o sapato do outro, pelo menos um dia. Em vez de ficar criticando, condenando e julgando, pense um pouquinho em viver a história daquela pessoa para você entender como as coisas funcionam. Perfeito! Estamos aqui tendo a oportunidade, o privilégio, a honra de absorver os notórios conhecimentos do professor Cláudio Pires Cardoso, coach emocional, que está de maneira muito didática e objetiva apresentando os seus entendimentos, a sua leitura, a sua reflexão sobre determinadas postagens que têm como objetivo lhe provocar. Certamente uma delas vai lhe provocar, vai lhe incomodar. Esta também
é a nossa proposta. Talvez lhe dar um input, que é um termo ótimo também, para você sair da sua zona de conforto. E o professor está tratando dessas questões com muita simplicidade, com objetividade, com didática e, sobretudo, de maneira muito pragmática, para que a gente possa, evidentemente, levar o maior conteúdo possível para você neste tempo do programa. Depois do intervalo, retornaremos promovendo outras reflexões absolutamente oportunas no início deste mês, que encerra o ano de 2019. Esta orquídea é fantástica. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Papai Noel apresenta Natal Cooperado. Doe roupas, brinquedos e alimentos não perecíveis e ajude. Pontos de coleta em Nova Friburgo e Teresópolis. Tem muita gente contando com você nesse Natal. Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você, esse é o plano. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom. Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Parque das Águas Residencial. Condomínio de fácil acesso aos complexos industriais, rodovias e a metrópole fluminense. O novo empreendimento reúne 8.000 metros quadrados de lazer com academia, salão de festas, restaurante panorâmico e a maior piscina da região. Unidades de 360 a 900 metros quadrados, com financiamento próprio, sem juros e intermediárias. Parque das Águas Residencial. Venha e invista no seu bem-estar. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, como também em todos os demais dias da semana e, evidentemente, pela internet, tanto no YouTube quanto pelo aplicativo da TV Zoom. Desta vez, lhe oferecendo a imperdível e proveitosa oportunidade de promover aquela análise clássica da reta final do ano, quando você, já com alguma antecedência, efetua, promove, constrói uma leitura, uma retrospectiva do ano que se encerra e projeta o ano de 2020, que certamente deverá ser melhor, porque assim é o que nos motiva, os desafios nos motivam para cada vez termos uma vida melhor, mais saudável, de autoestima e, sobretudo, valorizando dessa forma as relações humanas. Na sequência, continuaremos apresentando postagens do professor Cláudio Pires Cardoso, que apresenta frequentemente no seu status do WhatsApp. Vejam que este apresentador raiz já domina alguns termos da internet. Devo dizer que eu tive alguma dificuldade para vencer essas situações, mas já me adaptei. E aí, conforme informamos aqui durante o programa, o telefone de contato, celular de contato do professor Cláudio, você pode acessá-lo, mandar uma mensagem e começar também a ter essa oportunidade, como também ter conhecimento dos cursos, das palestras, das várias atividades, inclusive de caráter social, que o professor sempre está envolvido. Na sequência, vamos continuar exibindo as postagens. Próximo post. Tira um tempo para você. Saia com você. Faça algo por você e com você. Você é quem está contigo desde sempre. É quem suportou as noites de crise
e as dores de madrugada. Você é a tua melhor companhia. Nós nos remetemos novamente, né, à fala do Dr. Augusto Cury, que diz que nós precisamos ter um caso de amor com a gente mesmo. E eu pergunto para você, nesse momento, você gosta de você mesmo? Como você tem interpretado as crises que você passa? As crises que você passa têm servido para o seu fortalecimento ou têm servido para te paralisar? Rapidamente te contarei uma história para você pensar nisso. Conta a história que uma vez uma especialista em patinação, ela sofreu um acidente automobilístico e perdeu os movimentos da cintura para baixo. E durante uma fase da vida, ela ficou deprimida na sua nova condição, sem saber o que faria. Ela olhava para a sua coleção de troféus e se sentia frustrada porque não poderia mais colecioná-los. Até que ela teve uma ideia, que era escrever cartas para presidiários. Sensacional. E o que aconteceu? O que ela menos esperava, as cartas começaram a ser respondidas. E o número de cartas respondidas aumentava tanto que ela mal dava conta. Até que uma carta, Zuri, chamou muita atenção dela. Na carta, um presidiário dizia o seguinte: eu não entendo como você pode ser uma pessoa feliz, vivendo essa crise que você vive. Você está presa a uma cadeira de rodas. Eu estou aqui atrás das grades, mas poderia estar fazendo tantas outras coisas e não posso. E ela respondeu a esse homem da seguinte maneira: meu amigo, eu nunca me senti tão livre na minha vida. As cadeiras de roda me permitiram ir para lugares que eu nunca antes imaginava estar. Eu te dou uma escolha. Ou você olha para as grades que te prendem, ou você aprende a olhar através das grades, vendo a solução que te espera do outro lado. Para você pensar. Próximo post. O primeiro passo para chegar a algum lugar é decidir que não está mais disposto a ficar onde está. Excelente. Há um ditado chinês que diz que para iniciar uma caminhada, basta dar o primeiro passo. E Zuri, eu quero te fazer uma pergunta. Faça. A criança que você foi um dia, ficaria feliz em ver o adulto que ela se tornou? Eu lhe digo que, na essência, sim, porque nós evoluímos, né? Mas, na essência, eu acredito que sim, que o Zurizinho, vamos assim chamá-lo, né? Que é bem meigo, esteja satisfeito com o Zuri Maurer, porque conserva as suas essências, as suas raízes, a sua educação no aspecto moral, ético, não tão somente o acadêmico. Então, salvo as correções e os desvios de rota que precisam ser devidamente alinhados, me parece que sim. Mas a sua pergunta é bastante interessante. E uma segunda associada à primeira, posso te fazer? Certamente. Como você quer ser lembrado quando terminar a sua existência nesse mundo? Como sendo alguém muito comprometido com tudo que fez na vida. Simples assim. Se errei ou se acertei, como já diz uma letra de uma canção do Rei Roberto Carlos, este apresentador é romântico. Se errei ou se acertei ou algo parecido, faz parte da trajetória da vida, mas sempre muito dedicado, comprometido e, sobretudo, muito intenso em tudo que faz. Eu quero pegar uma palavra que você utilizou na sua fala. Entre a criança e como você quer ser lembrado, e como você quer ser lembrado, eu quero dar um nome. Legado. Legado não é algo que você deixa para as pessoas, não. Legado é algo que você deixa nas pessoas. São marcas. Então, entre a criança e o seu legado, existe a palavra trajetória. E para que essa trajetória aconteça, você precisa caminhar. Você precisa dar os seus passos. Próximo post. A dor não existe para fazer você sofrer. A dor existe para deixá-lo mais consciente.
E quando você se torna consciente, a infelicidade desaparece. Eu quero aproveitar a oportunidade desse post para mandar um recado muito especial a um grupo de pessoas que precisa ler, reler e entender esse post. Perfeito. Há uma estatística que diz que a nossa cidade, o nosso município, Nova Friburgo, está ocupando o primeiro lugar, atenção, o primeiro lugar no estado do Rio, no índice de tentativas de suicídio. Eu não sei como é que está a sua vida agora. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei se você está satisfeito com o estilo de vida que você tem levado. Eu não sei o tamanho da dor que você carrega. O que eu sei é que você não quer praticar o suicídio. O que eu sei é que você não quer se automutilar. Muito bom. O que eu sei é que você não quer se autodestruir. O que eu sei é que você quer matar, sim, a dor que está dentro de você. Então, traga essa dor para o seu consciente. Pense racionalmente sobre ela e você vai encontrar as respostas que você precisa para aprender com ela, sair dela e se tornar uma pessoa mais forte do que você imagina. Pense nisso. Próximo post. Ninguém nos faz mal. Somos nós que nos fazemos mal, pois fazemos mau uso do grande poder que temos, o poder de escolher, que para mim é o que define as nossas vidas. Viver é fazer escolhas. Poderoso esse post, e poderosas suas palavras também. Esse post eu selecionei depois de ter assistido uma palestra no YouTube com um grande professor que eu admiro muito, professor historiador chamado Leandro Carnal. Espetáculo, campeão, referência. Não é? Fantástico, eu me encanto, eu gosto muito de assistir mais de uma vez os mesmos vídeos que ele posta. E ele falou sobre o poder da escolha uma vez de uma forma muito interessante. Segundo ele, estava passando no trânsito, engarrafado, e ele estava numa velocidade mais lenta, quando um motorista passou perto dele e gritou assim: "Ô seu careca!" E ele sorriu. Teve muita gente olhando, certamente. Acenou e continuou. E ele respondeu assim: "Por que eu vou reclamar se eu sou careca?" Ele falou para mim uma verdade. Agora, o poder de escolher se eu vou me irritar ou não com o fato que vai definir a minha atitude. Então preste atenção. Você define os sentimentos que você vai ter através do poder de escolha que você já possui. Então, em vez de ficar só reclamando, sendo ranzinza, ficar julgando, ficar sendo uma pessoa negativa ou acreditando em tudo que o outro diz sobre você, escolha ser o melhor que você puder de você mesmo. Leandro Carnal também diz que não existe pessoa perfeita. Isso é lógico. A palavra perfeito significa feito, acabado. Então, o que Leandro Carnal ele sugere? A perfectibilidade. O que é perfectibilidade? Ser melhor a cada dia. E uma forma de ser melhor a cada dia é você fazendo as escolhas certas para você. Pensa nisso também. Próximo post. Apaixone-se todos os dias pelo processo de se tornar a sua melhor versão. Isso é fantástico. Na linguagem do coaching, nós usamos muito essa expressão. E, inclusive, quando estou encerrando um processo de coaching com um cliente, eu sempre pergunto a ele assim: você gostaria de voltar a ser a pessoa que era na primeira sessão? E sabe qual é a resposta, Zuri? Deus me livre. Deus me livre é ótimo. Eu não quero, porque a pessoa trouxe para o consciente aquilo que existia de tóxico dentro dela e que paralisava e que impedia de ser uma pessoa na sua melhor versão. E o que é ser uma pessoa na sua melhor versão? É simples. Eu resgato o que foi dito lá no início desse programa. O autoconhecimento. Ame-se e conheça-se. Resgate sua verdadeira identidade. Não fique acreditando para o resto da vida que você é tudo aquilo que o outro disse. Busque sua essência e reinvente-se a cada dia para se tornar a melhor versão de você mesmo. Você vai ser feliz. Pensa nisso. Durante o programa,
obviamente que você não está acompanhando, mas eu estou atento aqui às postagens, à organização delas, até porque temos um tempo regulamentar. Então eu tenho que justamente ajustar todas essas possibilidades. E aí o professor Cláudio, com a sua didática e grande poder de síntese, está colaborando significativamente para que o programa seja produzido conforme pretendemos. Próximo post. Que a vontade de ser feliz seja sempre maior que o medo de se machucar. Para a gente aprender o que se machucar, é interessante, né? A criança, quando começa a dar os seus primeiros passos, os pais, ao mesmo tempo que ficam felizes, ficam preocupados. Exatamente. Vai cair, vai cair, vai cair, vai se machucar. Mas para você aprender a se levantar, você precisa primeiramente cair. Certamente. Isso, uma coisa complementa a outra. Então, não fique tão tenso com a questão de se machucar. Observe, evidentemente você não vai conseguir ver aqui na minha mão esquerda, mas o Uri vai conseguir ver e constatar que é verdadeiro. Existe uma cicatriz aqui, não existe? Exatamente, existe. Eu me lembro perfeitamente como essa cicatriz foi parar aqui na minha mão esquerda. Foi brincando com umas crianças, eu tropecei nas minhas próprias pernas e por cima da minha mão passou um brinquedo que fez um corte profundo e ainda arrancou a unha do meu dedo indicador. Eu me lembro perfeitamente, você deve ter percebido, eu falei até com riqueza de detalhes. Eu me lembro perfeitamente. Mas quando eu olho para essa cicatriz, ela não dói mais. Não dói mais. Porque a dor, ela foi entendida como um processo de evolução. Então, não entenda a dor como algo que vai te castigar, mas algo que nós precisamos aprender a conviver, porque ela vai nos acompanhar pelo resto da nossa vida. E se você não olhar com ela como sua professora para ensinar a fortalecer a sua musculatura emocional, você sempre se tornará refém dela. Se me permite contribuir, a dor é inevitável, o sofrimento não. Excelente. A dor é inevitável. A dor da cicatriz foi inevitável, do machucado ou do corte foi inevitável. Mas o sofrimento, não. Você pode, evidentemente, tratando o ocorrido, minimizar este sofrimento. Assim também se refere ao aspecto mental, intelectual, emocional. Próximo post. Que você tenha coragem de quebrar os padrões de sua vida que não estão mais lhe servindo. Uma dica para você. Pare de pensar dentro da caixa. Pense fora da caixa. Muito bom. Fora da caixa tem um mundo desafiador esperando por você. Como nós já colocamos aqui, aproveite o medo como um combustível para te impulsionar a seguir em frente. Você deve conhecer um empreendedor brasileiro chamado Flávio Augusto. Ele é o criador da WhatsApp e atualmente também ele é proprietário de um time de futebol na Flórida. Flávio Augusto, ele começou um empreendimento dentro de casa, dando aulas particulares de inglês. E vendo a necessidade de seus clientes, ele criou uma metodologia. Em pouco tempo, a sala da casa dele não comportava a quantidade de pessoas que o procuravam para conhecer aquela metodologia. Ele teve que alugar um espaço, acreditou no sonho, tornou o sonho realidade através de metas e objetivos e hoje o curso que ele idealizou é encontrado em todo o território nacional. Exatamente. E até fora do Brasil. Atualmente ele inaugurou uma franquia na China, dado a seriedade, o comprometimento e a autoridade que ele ganhou sendo esse tipo de empreendedor. Então, se ele pôde, Zuri pode. Todos podemos. Eu posso. Todos podemos. O que você está te esperando? Eu faço uma pergunta. O que te impede de ser feliz? Perfeito. Próximo post. A vida não é sobre ter, é sobre ser. Essa discussão já vem de algum tempo, né, Zuri? Desde a época de William Shakespeare.
Verdade, verdade. Ser ou não ser. Exatamente. Eis a questão que vem sendo discutida até hoje. É interessante que quando eu estou dando uma palestra, ou fazendo alguma formação, ou atendendo algum cliente, eu sempre pergunto assim, quem é você? E a resposta é, eu sou médico. Mas eu não perguntei qual é a sua profissão. Eu perguntei quem é você. Eu sou pai de família. Eu não perguntei se você é pai de família, eu quero saber quem é você. Eu tenho uma casa na praia, eu tenho alguns negócios. Eu não perguntei o que você tem. Fala do time de futebol também. Fala do time de futebol. Isso é perigoso. Sem dúvida. Mas ele não consegue falar sobre quem ele é. Ele não consegue mergulhar na essência do ser. Porque o ter tem impregnado a nossa mentalidade, os nossos sentimentos, as nossas concepções de algo que você precisa parar para pensar. O ter, ele é extremamente transitório. O ser é inesgotável. Pense, enquanto eu tenho esse relógio que está aqui no meu pulso, que você pode observar aí da sua casa, daqui a pouco ele vai quebrar, vai para o concerto, vai acabar. Agora, quem você é? O ser que você se tornou ou está se tornando, ele gera marcas profundas nas vidas das pessoas. E como Zuri citou aqui, Shakespeare. Há quanto tempo Shakespeare não vive entre nós, mas o nome dele é lembrado porque ele aprendeu a ser e deixou um legado que é transferido e é transmitido de geração em geração. Quem é você? O que é mais importante para você? Ser ou ter? Pense, decida e seja. Próximo post. Você tem 5 casas. O planeta, seu corpo, seu lar, sua mente, sua alma. Cuide bem delas. Você poderia desenvolver um programa sobre cada um daqueles tópicos. Mas, novamente, abusando do seu poder de síntese, queremos ouvi-lo. Eu vou citar só uma estatística que foi divulgada esse ano, por favor, pela Organização Mundial da Saúde. A OMS divulgou, através de uma pesquisa feita em 2019, no primeiro semestre, pasmem, mas é verdade, entre todos os países, o Brasil é o campeão em ansiedade. Exatamente. Tomei conhecimento dessa estatística, triste estatística. Triste. Se o Brasil é campeão em ansiedade, muito provavelmente você que está nos assistindo nesse momento faça parte dessa estatística. Então, baseado nesse post, eu te faço uma pergunta. Como você tem cuidado de você mesmo? Como você tem cuidado da sua casa interior? Que tipo de investimento você tem feito em si mesmo para se tornar uma pessoa mais saudável, com uma qualidade de vida melhor, principalmente nos territórios da sua mente? Como você tem se cuidado? Estamos tendo o privilégio de assistir uma aula. Próximo post. Somatização. Nosso corpo expressa o que nós não conseguimos de forma consciente. Os sintomas são físicos, mas a origem é emocional. Quer saber a chave para resolver isso? Sim. A chave é muito simples. Comunique-se, converse, fale, se abra com pessoas de sua confiança e que tenha competência técnica para te ajudar. Eu resgato algo que já foi dito aqui. Para onde vão os seus silêncios? Em que caixas interiores você esconde tudo aquilo que você silenciou e que, na verdade, está gritando dentro de você para ser resolvido? A chave é muito simples. Comunique-se, abra-se e fale o que você sente, que você vai ter uma qualidade de vida bem melhor. Próximo post. Esse é sensacional. Cada vez que você julga alguém, você revela uma parte sua que precisa de cura. E aí, amigo, agrego a esta belíssima postagem um ingrediente, uma pimentinha, que nem diz um grande amigo meu, a internet. Queremos ouvi-lo. Verdade. Qual o nome da nossa
assistente de câmera ali. Jussara. Jussara, estamos com a Jussara aqui, Zuri e eu. Preste atenção nisso. E o Marconi na central técnica. Um abraço para você, Marconi. Quando eu falo com Jussara de Zuri, Jussara sabe mais de mim do que sabe de Zuri. Exatamente. Porque eu estou me revelando. E aí vem um cuidado também especial, atendendo aqui, respondendo a sua pergunta. Cuidado com as redes sociais. Torne a rede social uma ferramenta de produtividade e não a vitrine da sua vida. Há um conceito sendo vendido pelas redes sociais de felicidade perpétua. Exatamente. O que não é verdade. As pessoas, quando postam ali suas selfies, suas fotos, elas estão, na verdade, postando uma fatia de uma realidade que muitas vezes pode ser uma realidade distorcida e que leva você a imaginar, a se ver, meu Deus, o que eu estou deixando de fazer para não ser como X, Y, Z? Você não tem que fazer esse parâmetro de comparação. Você tem que olhar para você e perguntar o que você está deixando de fazer para ser feliz, não através das redes sociais, mas através de atitudes concretas que você pode pensar no seu dia a dia. Estamos na reta final, ainda temos pouquíssimas postagens para a oportuna e competente análise do professor Cláudio Pires Cardoso. Próximo post. Os princípios da produtividade e organização. Também seria motivo de uma sequência de programas. Descarregar, planejar, priorizar, antecipar e equilibrar. E eu vou pedir ao nosso possante diretor técnico que deixe um pouco mais na tela para que os telespectadores e as telespectadoras possam fazer a leitura com a devida tranquilidade. Deixa eu justificar por que eu fiz essa postagem, Zuri. Sim. Nós estamos nos aproximando do final do ano. Exatamente. E no final do ano, né, em especial, eu vou falar da nossa sociedade, nós temos alguns rituais típicos e já hereditários. Rituais típicos hereditários é muito bom, amigo. De transição de um ano para outro. Exato. Você vai se lembrar que são aquelas tradicionais promessas que são feitas de que no próximo ano verdade. Eu vou prosperar, eu vou ganhar muito dinheiro, ou, me permita, menos. Vou ganhar na Mega Sena da virada. Pois nada contra, exatamente. Nada contra. Né? Mas, meu amigo, se você não se mover, se você não se organizar, se você não se planejar, se você não se equilibrar, me desculpe, me perdoe, mas eu tenho que ser muito sincero com você. Você não vai sair do lugar. Quer ver? Eu não vou nem entrar muito nesse assunto, só quero te fazer uma pergunta. O que você prometeu em 2018 é o que você vive em 2019? Eu tenho certeza que a maioria vai responder que não. Sabe por quê? Porque você não planejou. Porque você não criou uma metodologia, porque você não elaborou uma estratégia. Então, para que seu 2020 seja de prosperidade, a prosperidade começa quando você dá o primeiro passo em direção a um planejamento concreto, realístico e sistemático. Aí você vai chegar a alcançar os objetivos que você pretende. Próximo post. Ou você senta e lamenta, ou você levanta e enfrenta. Sensacional. Sensacional, professor. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Zuri, há 5 anos atrás, exatamente, no dia 4 de julho, eu estava no memorial fazendo o velório da minha mãe. Eu fiz a cerimônia. Você fez a cerimônia. Eu falei para as pessoas, quando na verdade eu deveria estar sentado ouvindo e recebendo o conforto dos amigos e parentes, eu estava de pé falando para as pessoas. Eu, numa estatística, deveria ser a pessoa mais afetada naquele momento. Mais abalada. Mais abalada, mas eu fiz uma escolha. Você levantou e enfrentou. Eu levantei e enfrentei. Porque o que eu entendi daquele momento, Zuri? Como minha mãe gostaria que eu estivesse frente a todo o legado que ela deixou para mim e para minha família. Da forma que você se comportou. Próximo e derradeiro post. E se der vontade, chore. Chore o quanto quiser, mas quando terminar,
faça o que for preciso para nunca mais chorar pelo mesmo motivo. E aí, cumprindo a nossa meta, queremos ouvi-lo. Chorar, chore. Se você é homem, você sabe que estamos inseridos numa sociedade machista. Exatamente. Que diz que o homem não pode chorar, meu amigo. Então eu sou uma exceção à regra, eu não sei usuri. Eu tô junto. Tamo junto, tamo junto, amigo. Tamo junto. Chorar faz muito bem. Chorar é uma forma de expressar os nossos sentimentos e, pense bem, as nossas lágrimas podem significar a forma de você jogar fora aquilo que te prende para que você se levante, se erga e siga em frente. Professor, queremos agradecer inicialmente a sua aula, a sua sabedoria, o seu comprometimento com a pauta do programa e, sobretudo, a sua simplicidade, em que podemos ter a certeza que a maioria, a grande maioria, se não a totalidade que nos assistiu, e aí a audiência é bastante expressiva, certamente, em algum momento, teve o seu coração e a sua alma tocadas. E simplesmente por isso a sua presença aqui já se justifica plenamente. Eu agradeço. Foi uma honra, um privilégio e uma satisfação tê-lo aqui, o que certamente ocorrerá em algumas outras oportunidades. Estejam todos certos disso. Muito obrigado, Zuri. Eu deixo para você e deixo também para o público que nos assiste a grande escolha que nós fizemos hoje. Uma vez, um homem procurou um sábio e perguntou: na briga entre o amor e o ódio, quem vence? Vence o sentimento que você alimenta mais. Que sentimento você está alimentando mais? O amor. Somos dois. Certamente. E evidentemente, como sempre, por falar em amor, até agora me compus melhor. Sempre tenho que fazer citação a esta meiga ursinha, que tem o carinhoso apelido de Cereja. E aqueles que a conhecem certamente saberão o motivo do meu romantismo, do meu carinho, da minha atenção, do meu sentimento nobre, da minha inspiração por tê-la na minha vida. Quem sabe, em algum dia, revelaremos a sua identidade. Mas não é promessa, mas tenho sempre o prazer e não a obrigação de criar este momento amor declarado. Que Deus e Santa Rita de Cássia sempre nos protejam, abençoem, iluminem, sobretudo, pessoas como o professor Cláudio Pires Cardoso, que promove o bem, promove o autoconhecimento, promove a informação do seu interesse para lhe fazer uma pessoa mais saudável, com autoestima mais elevada, que é justamente o que Nova Friburgo, que é o que nos une, precisa. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.